Paz e graça. Voltamos com mais uma parte do estudo sobre os 5 pilares da fé cristã ou da reforma protestante, que são sola fide, sola gratia, sola escritura, soli deo gloria, solus Christus, né? Nós falamos nesse momento, nós estamos falando somente a fé, ou sola fide, e nós já falamos em parte um pouco sobre a fé, e queremos dar algumas características agora dessa fé, porque é impossível viver uma vida, né, para Deus sem ter fé. A fé é o combustível da vida cristã e por isso é um dos temas centrais também do cristianismo. Quem tem fé em Deus não é abalado pelas circunstâncias da vida, porque sabe que Deus estará agindo mesmo nos momentos de luta, né? O Senhor é fiel às nossas dificuldades, o Senhor estará presente. E na doutrina da fé, que é muito importante nós entendermos que a fé é um aspecto positivo da verdadeira conversão. Nós vamos estar falando sobre a importância da fé, o significado da fé, o modo operante da fé e os resultados dessa fé. É tão importante porque sem fé, dá-se no livro de Hebreus capítulo 11, verso 6, que é impossível o homem agradar a Deus. Então, a gente tem que procurar agradar a Deus de forma que nós tenhamos fé nele, creiamos nele, confiemos nele, porque aqueles que se aproximam dele devem ter fé que ele é galardoador daqueles que o buscam. Este então é o terceiro ponto que nós temos falado. Nós já falamos sobre somente as escrituras, falamos sobre somente a graça e estamos falando sobre agora somente a fé. Foram aspectos, né, combatidos contra a teologia católica no século XVI, né, começando por Martinho Lutero. Na verdade começou antes, né, na pré-reforma, e com Martinho Lutero nós vemos que ele dá uma ênfase maior à questão da justificação, assim como o ponto central do livro de Romanos também é a justificação pela fé, e a fé é tão importante para levar o homem ao conhecimento de Deus, ao arrependimento, a essa conversão salvífica e, logicamente, levá-lo à vida eterna. Existem aspectos da fé, a gente deve entender isso e a gente deve colocar a nossa fé em prática, porque só terá fé salvífica, ou a fé só salvará aqueles de quem Cristo for Senhor de suas vidas. Não adianta você crer que Cristo é Salvador. Ele tem que ser Senhor da sua vida. Como Senhor, ele comanda todas as coisas. Como Salvador, ele apenas morreu e morreu por todos, mas não vai salvar todos. Essa é uma realidade do mundo ao qual nós vivemos, né? A fé é o aspecto positivo da verdadeira conversão. O lado humano da regeneração. Isso é, a fé é um dom natural, é um dom também concedido por Deus. Todos os homens praticamente têm fé, ou todos têm fé, mesmo aqueles que dizem ser ateus, eles creem em alguma coisa, e isso quer dizer, está relacionado a um modo de fé, ao crer. Não é uma fé salvadora, não é uma fé que leva ele à regeneração, não é uma fé que leva ou que se aproxima ele de Deus. Mas Deus nos concede fé para que nós creiamos. E ele não nos salva para que depois nós venhamos a ter fé. Ele primeiro nos concede a fé. O lado contrário aí, na teologia reformada, diz que Deus primeiro salva e regenera o homem para depois conceder ele fé para que ele creia. Na fé da teologia arminiana, Deus concede primeiramente a fé para que o homem se arrependa e creia nele. Então, e aí seja salvo pela graça. Pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado, pela fé ele se volta para Cristo. Mas o arrependimento e a fé são inseparáveis, é por isso que eu digo. Então, Deus te concede fé para que você tenha arrependimento, e o arrependimento diz que você tem fé. Isso é, você tem fé, você se arrepende e você busca ter esse contato com Deus. Nós devemos levar em consideração arrependimento e remorso ou pensamentos pesados ou peso na consciência por erros cometidos que não levam o homem a lugar algum. O arrependimento nos leva a um abandono do pecado, o abandono do mal. Portanto, são inseparáveis e paralelos, né? O verdadeiro arrependimento não pode existir à parte da fé, nem a fé à parte do arrependimento. Isso é uma parte da teologia do Emer Bronkoff. E falando sobre a importância da fé, veja bem, a fé ela é essencial para uma relação certa com Deus, como eu já citei Hebreus 11:6, né, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e todos aqueles que se aproximam dele devem ter fé, isso é, deve crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Conforme João 3:16 ao 18,
também diz que o homem deve ter fé. Primeiramente, Deus ama o mundo de tal maneira que ele doa o seu filho, mas diz que ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E os homens, por não terem fé, por não colocarem a sua fé nele, escolheram amar mais as trevas do que a própria luz. Vamos ler no texto bíblico, aqui em João capítulo 3, é um texto muito conhecido por todos e vamos apenas, para não ficar nas minhas palavras, e alguns textos nós vamos estar lendo aqui também. João 3, nós temos João 3,16, temos João 3,18, temos João 3,36, que fala também sobre essa questão. Veja bem aqui no versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, o hábito da fé, o livre-arbítrio da fé, ou o direito de escolher, não exatamente o livre-arbítrio, mas a livração do homem no sentido de que ele ainda pode ter algumas escolhas, ainda que não sejam totais, mas ele ainda pode ter alguma escolha, porque o homem é depravado, e a depravação total, isso é todas as faculdades do homem, todos os atributos humanos, eles foram contaminados pelo pecado. Então você hoje já não escolhe mais sem uma influência, então você é influenciado. E nesse caso aqui a influência é exatamente a fé que Deus concedeu e você vai crer. E aqui no verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram más. Aqui no verso 36, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse versículo 36 é muito importante para a fé cristã, para que você possa compreender melhor acerca da salvação, da mecânica da salvação em Cristo, porque aqui exatamente diz que não crer é um ato de rebeldia e ao mesmo tempo vai permanecer na ira de Deus, porque Deus concede fé para que você se arrependa. Você recebe a fé e não se arrepende, então você não alcança a vida eterna. Isso é importante nós entendermos. Segundo, ela é essencial para a vida cristã normal. O que acontece em Romanos, logo no capítulo 1, e que Paulo está trabalhando exatamente acerca da justificação pela fé e não pelas obras, como era pregada pelos católicos, pelos teólogos católicos. Veja bem aqui em Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive por sua fé em Deus. Viver pela fé é um ato de viver agora e ser regenerado para viver também no futuro ou receber vida eterna. É essencial, terceiro, é essencial para o desenvolvimento do caráter como meio de uma vida frutífera. 2 Pedro, capítulo 1, versos de 5 a 7, também fala sobre isso. E é importante você sempre manter-se atualizado na palavra de Deus, porque é ela que vai te dar aquilo que você precisa. 2 Pedro, na verdade, 1, 5, 7 diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Ele uniu virtudes juntamente com a fé, que ao mesmo tempo que é considerado um dom, também é uma virtude do Espírito Santo. Portanto, nós devemos unir a fé com todos os itens que foram citados aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 5 a 7. Leiam em casa. É essencial porque é uma das 3 grandes virtudes. 1 Coríntios 13 diz que a fé, o amor, né, e a profecia são os grandes 3, e o amor seria o maior de todos, né? É importante que nós aprendamos a viver em Deus, porque o amor vai fazer parte da sua vida do nascido de novo. Significados aqui, deixa eu ver aqui. É essencial como requisito primordial nas relações do homem com Cristo. Isso é, sem fé, você não vai ter uma relação
um relacionamento com Cristo, não vai chegar a lugar algum. Mateus 15, 21 a 28, Mateus 8, de 5 a 10, Marcos 10, 46 a 52, tudo fala sobre esse relacionamento, essa necessidade de termos fé para termos um relacionamento com Deus. Sexto, é essencial para salvar o homem da condenação eterna. João 3,36 já diz que aqueles que não têm fé no Filho de Deus, eles são rebeldes e sobre eles permanecem a ira de Deus. Também João 16, do 8 a 9, eu vou ler aqui também. João 16 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja bem, do pecado, porque não creram em mim. Isso é, ele concedeu fé para que você creia, e se você não crê, será julgado porque não creu. Isso é, você tem o direito de escolher nesse sentido aí, e assim mesmo você vai notar que essa é uma influência do Espírito Santo. Não é você que faz a escolha por si só, não há mérito seu na sua salvação. Por quê? Porque você não escolhe por si só, você é influenciado pelo Espírito Santo. Agora, quando você rejeita essa influência, aí você está se tornando um filho da ira. Então é essencial para salvar o homem da condenação eterna. O significado da fé, veja bem, a fé natural possuída por todos os homens. A fé natural é aquela confiança ou crença possuída por todos os homens em graus diversos, a qual se fundamenta sobre testemunho material e sobre evidência aparentemente digna de fé. A fé espiritual, possuída exclusivamente pelos cristãos. Há uma diferença entre essa fé e a fé natural, a fé que todo mundo possui. A fé espiritual é possuída apenas por cristãos, por aqueles que têm fé em Cristo e que vivem por Cristo. A fé espiritual é aquela confiança possuída pelos cristãos regenerados, nascidos de novo, em diversos graus, a qual se fundamenta sobre o conhecimento de Deus e de sua vontade, obtido por meio de revelação e experiência pessoal com Deus. Ela vai ser fundamentada no seu conhecimento de Deus. Então você tem que ter conhecimento de Deus, conhecimento de causa, para que você tenha uma vida repleta no Espírito Santo. A fé em relação à salvação. Isso é, a fé no Evangelho de Cristo, conforme Romanos 1,16 diz que eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do grego. Isso é, ele abriu um leque para salvar toda a humanidade, né? 1 João 5, 10, 11, eu vou ler aqui também esse texto. Primeira João. A fé é algo de extrema importância para a vida do cristão. Sem fé você não vai alcançar nada. Diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então, quando você não crê em Jesus Cristo, você faz Deus mentiroso, você torna Deus mentiroso. Então você se torna filho da ira, porque você se torna alguém rebelde, se rebelando contra a vontade de Deus. Veja bem que também no verso 11 diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Jesus Cristo é o que nos corresponde à vida eterna. A transformação das nossas vidas passa por Jesus Cristo. Sem Ele, nós não vamos alcançar a vida eterna. Então, a fé no Evangelho de Cristo e a recepção do Cristo por meio do Evangelho. Cristo foi pregado a todos. A Bíblia diz que ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Isso é, se tornar filho de Deus é a recepção de Cristo por meio do Evangelho. Em relação a Deus, a fé em relação a Deus, dar crédito à palavra de Deus, conforme João 5,24, esse texto é incrível, porque ele fala exatamente sobre a questão do julgamento do homem sobre a terra, ou da terra de Deus sobre a terra. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É um ato, uma atribuição de Deus, a Deus,
que nos concede a vida por nós termos crido, porque nós passamos do juízo para termos vida eterna. Nós não compareceremos perante o juízo de Deus no sentido de sermos julgados para condenação, mas apenas para galardão, ou para sermos galardoados. E temos vários outros textos aqui que dá crédito à palavra de Deus. Nós lemos esse, eu vou citar aqui para você pode ler em casa, Atos 27, versículo 22 a 25, Romanos 4, 3, Gênesis 15, versículo 4 ao 6. Isso é, em relação a Deus também é confiar em Deus, conforme segundo Crônicas 20, 20 diz que crede em Deus, crede também nos seus profetas. E Salmo 37, versículo de 3 a 5. Em relação à oração, a fé é a certeza do poder de Deus para cumprir sua palavra, é a certeza da vontade de Deus conforme revelada a sua palavra, e é importante nós entendermos que sem uma fé, a oração ela vai ficar meio que sem nexo. Por isso que é importante você cultivar essa fé em Deus, porque essa fé vai fazer você se aproximar mais de Deus no quesito de que você alcança não somente salvação, regeneração, justificação, santificação, adoção de filho, mas a fé vai operar milagres e maravilhas na sua vida. Então é necessário que tenha fé para poder orar a Deus. Não vai acontecer nada se você não orar de forma correta ou não tiver fé nessa oração quando você a faz. É a certeza da vontade de Deus conforme revelada a sua palavra. A fé em relação às obras. A fé é a raiz e a árvore da qual as obras de fé são frutos. A fé é a raiz e a árvore no qual as obras são o fruto. Você tem fé? Você é uma árvore frutífera. Por quê? Porque você faz obras. Você faz e manifesta o nome, o poder de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, as virtudes de Deus nas obras as quais você pratica. Isso torna você um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, independente aí a idade ou sexo. Vai se viver pela fé, porque a fé é a raiz e a árvore. E os frutos são a fé. Né? Os frutos que são o fruto da fé é a obra. Conforme Tiago, também capítulo 2, verso 20, 22, 26, que fala sobre isso. Leia Tiago que você vai entender que Tiago diz que mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Porque ele dizia que a fé sem obras ela era morta. E fé morta ela não salva, não regenera, não justifica, não santifica, não te leva a lugar algum. A fé é a alegação, as obras são a evidência. Isso aí eu digo que eu tenho fé, estou alegando que eu tenho fé. Mas qual é a evidência da minha fé? É aquilo que eu faço, é aquilo que eu produzo. Da mesma forma, os homens que não creem em Cristo mostram que não creem de que forma? Não seguindo a Cristo. Eu não creio em Deus, eu não sigo a Deus. Essa é a manifestação da fé dessas pessoas. A alegação é não crer, mas a exteriorização dessa alegação é simplesmente não viver Cristo. Agora, nós que vivemos Cristo, isso é, a alegação é que nós temos fé, mas quais são as evidências? As evidências da nossa fé são as obras que nós fazemos. Tiago 2, 14 ao 18, Efésios 2, 8 a 10. É interessante que Efésios 2, 8 a 10 já citamos muitas vezes, que é pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo que as obras não salvam, mas as obras são feitas pelos salvos. Aí no versículo 10 diz que, mas nós que fomos criados de antemão, em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras. Isso é, nós que somos salvos, em Cristo Jesus já fomos criados para vivermos, para alegarmos que temos fé e as evidências seríamos fazermos essas boas obras. Portanto, não dá para ter uma vida cristã sem ter fé. Nós precisamos ter fé. E a fé, a alegação é uma, a evidência é outra. Nós temos que evidenciar. O modo da fé, pelo lado divino, ela é originada pelo Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Veja bem, Deus Pai, sua fonte originadora, Deus Filho, sua fonte medianeira, Deus Espírito Santo, sua fonte capacitadora. Deus Pai, sua fonte originadora, Romanos 12, 3, 1 aos Coríntios 2, de 4 a 5, Filipenses 1, 28 a 29. Deus
é a fonte originadora da fé. Deus Filho, sua fonte medianeira, conforme Hebreus 12, 2, Lucas 17, 5. Incrível que os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Isso é, eles pediam que Deus aumentasse a sua fé sobre eles, porque é importante que o homem que busca de Deus, ele tenha fé. A fé, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ele respondeu, aqui em Lucas 17, 6, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer essa amoreira, arranca-se e planta-se no mar e ela obedecerá. Ele falava exatamente sobre a fé do versículo 5, né, que aumenta-nos a nossa fé, que os discípulos pedem a Cristo. Então Cristo, ele é a fonte medianeira, ele media, ele concede essa fé, e o Espírito Santo, ele é a fonte capacitadora da nossa fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 8, eu vou ler aqui, em 1 Coríntios, para não ficar só nas minhas palavras. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Você já notou tanto que é importante você ter fé, né? Para que você alcance as coisas mediante Deus, é importante que a sua fé seja legítima. Versículo 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 8 e 9. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Isso é a fonte capacitadora da fé é o Espírito Santo. A fonte originadora é Deus, a fonte medianeira é Cristo e a fonte capacitadora é o Espírito Santo. Atente para esses modos da fé, porque nós precisamos entender de onde vem a nossa fé, como ela funciona nas nossas vidas e quem é que nos capacita para que nós tenhamos essa fé. Não dá para a gente viver uma vida de fé sem ter fé da forma que Deus quer que nós tenhamos. É importante isso. E pelo lado humano, ela é assegurada pelo uso de certos meios. A palavra de Deus ouvida e atendida. Aqui nós lemos em Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, um dos meios humanos aí é ouvir a palavra. Você ouve a palavra escrita, que é a profecia escrita, determinada, e você tem fé, você crê. E a vontade submissa, conforme João 5, 36 ao 40, nós precisamos ter vontade submissa a Cristo, exatamente para que todas as coisas aconteçam de conformidade à vontade dele. Nós não podemos viver de qualquer forma. Veja bem que o texto diz aqui, João 5,36, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo exatamente sobre a situação da vida, a situação de fé que o homem deve ter, e essa capacitação regeneradora que Cristo nos concede por meio do Espírito Santo é a vontade submissa a nós. Isso é, mediante a presciência, Deus nos concede a fé, né? E mediante essa presciência, Deus reconhece e sabe quem vai responder em obediência a essa fé e o salva, ou elege. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele concede a fé para que todos venham a Cristo, e aqueles que vierem a Cristo de modo algum lançará fora. Quem são aqueles que vêm a Cristo? São aqueles que respondem em fé ao chamado do Evangelho. Simples e fácil. Temos que ter o motivo certo, pelo lado humano, nós temos que ter o motivo certo para sabermos como operar a nossa fé, como crer na nossa fé. Veja que João 5,44 diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Então o motivo da sua fé deve ser certo, ele deve estar na pessoa certa, no Deus trino ou no Deus triuno. E a oração
nós já falamos sobre Lucas 17:5, a oração sem fé, ela não vai surtir efeitos. É importante nós entendermos isso. Para nós irmos para o último ponto, os resultados da fé. Veja bem, a salvação inicial que inclui, primeiramente, perdão, justificação, filiação a Deus, vida eterna, participação da natureza divina, a presença de Cristo no seu íntimo. Veja bem, perdão, Atos 10:43, justificação, Romanos 5:1-3, filiação a Deus, Gálatas 3:26, João 1:12, a vida eterna, João 20, verso 31, João 5:11, a participação da natureza divina, 2 Pedro 1:4, que nós temos a natureza de Deus, a natureza divina, a presença de Cristo no seu íntimo, Efésios 3:17. A salvação progressiva que inclui, primeiro, a santificação, Atos 26:18, o poder conservador de Deus, a vida vitoriosa, o descanso e paz, a alegria, a capacidade de ser canal de bênçãos. Isso é, a salvação progressiva que inclui santificação, isso está incluído na nossa salvação progressiva, isso é, a fé é progressiva, a sua vida nessa terra é progressiva, nós estamos vivendo e a cada dia nós vivemos experiências diferentes, e essas experiências nos aproximam mais de Deus, e em alguns casos as pessoas que têm suas experiências já não estão em Deus se aproximam mais ainda do mal e do pecado, e abandonando mais ainda a presença de Deus. No nosso caso, a fé ela nos aproxima mais de Deus, e a santificação nos torna mais perto de Deus. O poder conservador de Deus, porque Deus nos conserva, nos mantém vivos e de pé. A vida vitoriosa, a vida, graças a Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede a vitória. É graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 5:15-57. Ele diz que Ele nos garante a vitória por meio do intermédio de Jesus Cristo. E é um capítulo que fala sobre fé, sobre regeneração, sobre vida nova, sobre nascer de novo, sobre ser transformado, regenerado, sobre sermos arrebatados, termos vida no porvir. Fala tudo no capítulo 15 aos Coríntios. E o último é o poder de realizar grandes coisas, que inclui, primeiro, a cura física, a resposta às orações segundo a vontade de Deus, o poder de operar maravilhas e todas as coisas tornadas possíveis mediante a fé, porque que é impossível ao homem é possível a Deus. É importante nós entendermos. Portanto, esse é um dos aspectos que nós falamos sobre a fé, e a doutrina da fé é de extrema necessidade. Eu sei que ela tem sido corrompida por ensinos aí de várias seitas e até mesmo pelos teólogos católicos, e era exatamente o que Martinho Lutero estava combatendo naquele momento. Amém? Então, espero que eu tenha colaborado com você falando acerca da fé, para que você possa entender melhor a questão dessa fé incrível que Deus tem concedido a todos os homens. Amém? Que Deus te abençoe, ouça o vídeo, estude, e tenha uma compreensão correta do que é a fé salvífica, regeneradora em Cristo Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe.